Boa noite, estamos na aula 40 de Bereshit. Vamos terminar hoje a quarta parashá da Torá Vayera e começar a quinta, Hayesara, a vida de Sará. Mas a gente quase terminou, faltou algumas coisinhas só da aula passada para a gente terminar a parashá. O que a gente viu, o ar-condicionado está virando as páginas, o que a gente viu que no final, depois de Akedat Yitzhak, do não sacrifício de Yitzhak, da amarração de Yitzhak, a Torá vem e fala, que Milcá também teve filhos para o Nahor, seu irmão. A gente vê então que tem duas famílias, que deles é o renascimento do povo hebreu. Nahor e Avraham, que são irmãos. De Nahor vêm as matriarcas, e de Avraham vêm os patriarcas, e a decisão é quem vai viver com quem. E a gente viu aqui as pessoas, é interessante, Gamhi, porque também ela vem reforçar, né, que a Milcá também teve, porque a Milcá também teve um ponto, porque também, é o que o Ramban vem dizer, também nasceu na sua velhice, assim como Sará, também. Outra também teve, ou seja, na mesma família agora de Avraham também, agora tem da família uma esposa, então, para Yitzhak, né, uma proposta de esposa, né, que é Rivka. E também teve 12. Ou seja, 8 da esposa Milcá, e Nahor teve mais 4 com a concubina, né? Com a Pilegas. Assim como a gente vê que o povo judeu vai ser gerado. Que a Israel é meu saber, são 12 tribos. E aqui, pela primeira vez, tem 12 tribos. E a gente notou, acabei terminando, que a gente notou que a Torá ela tem um padrão. E se tem um padrão não é à toa. Que várias famílias acabam tendo esse padrão de 12, às vezes 12 e uma filha. E a gente vê o que tem em comum entre todos eles é que são o rejeitado. Rejeitado no sentido que não é dele que vem a continuidade, vamos dizer, de Israel, do povo de Israel que vai ser formado, o messiânico, né? Até Jacob. Então, primeiro é Kenan, aparece Kenan, que vem de Ram, que é o filho amaldiçoado. Tem Kenan, tem 12 filhos. Depois a gente vê Yoktan. Quem é Yoktan? Vai ganhar um bolo. Quem achar quem é Yoktan? Yoktan é irmão de Peleg, filhos de Ever. Então Ever, o pai dos hebreus, tem o Peleg, e o Peleg a gente viu que foi profecia, e de Peleg vem a família, que ele tem a profecia como nasce, que o mundo vai ser dividido, então para ele concentrar essa esperança que um dia o mundo foi único, antes de se dividir. Então vamos tentar voltar para essa unicidade. E o outro filho era Yoktan. Yoktan, dizem que Yoktan de pequeno, que ele se diminuiu, ele era humilde, por isso ele teve 12 filhos. Muitos filhos, mas não é dele, vem de Peleg, a descendência de Israel. Depois o Nahor, aquele que é o filho de Avraham, é o irmão de Avraham, mas vai vir de Avraham e não de Nahor. Nahor pelas matriarcas, vão ver, né? Mas vem dos dois, na verdade, mas a gente vê que a ideologia de Avraham, a gente falou isso no passado, vai ser de Avraham e não a ideologia de Nahor, que vai ter essa continuidade, que vai dar certo o resultado. E a gente vê que Ismael também, no final da parashá que vem, vai falar de Ismael, teve 12 filhos e tal. E por último, Yaakov. E a gente vê que Yaakov tem 12 filhos sabidos e uma filha. E a gente vê que tem sempre o rejeitado, que não vem de Israel, e a gente, mas é Yaakov. E sempre tem o outro, e o outro geralmente é o quê? É um filho só que a Torá conta. E esse filho é o que é importante. Esse filho que realmente funciona. E então, qual é a ideia aqui? A ideia é que a Torá não quer contar isso à toa, que a gente vai estudar mais pra frente, para achar que vem, Toldot, que vai nascer Yaakov e Esav, e aí vai começar a ficar legal as aulas. que a princípio é de Esav que tem que vir a descendência de Israel, e não de Yaakov. Yaakov é o rejeitado. Tanto que quando o Yitzhak vai querer dar a primogenitura, vai dar para quem? Para o primogênito. Para o Esav. Sim. Então Esav é o primogênito. Yaakov é o segundo. Então, a princípio, esse padrão vem demonstrar que Yaakov é o rejeitado. Tá bom? A princípio é isso. E tem que entender como Yaakov passa a ser o Israel. Israel, que ele está ganhando o nome no final de Israel. Todos é o Israel, mas Yaakov que vira o Israel de verdade, que Deus fala, você vai chamar Israel. E ele que tem os 12, que são as 12 tribos, tá? E a ideia aqui é o seguinte, que tem no mundo, por que 12? Por que esse padrão? Ou 12 mais um? Ou 12 e uma mulher. O que tem no mundo que tem esse padrão de 12? São 12 o quê? 12 meses. 12 meses e 12 constelações.
né? A gente fala, Pesach, Shtei Asra, Mi Yodeh, Shtei Asra, Ani Yodeh, Shtei Asra, Korvaya. Não, a gente fala Shiftaya, 11 Korvaya. É verdade, Shiftaya. Ah não, tá, são os 12 tribos de Jacó. Mas 12 tem constelações e tem os 12 meses. Tá? Essa é a ideia dos 12. E aqui que é um? Sol. Um é o Sol. O Sol, ele é o suficiente para iluminar o mundo inteiro. Então, por isso que sempre essa linhagem de Israel ou messiânica vem de um. Né? Em qualidade, não em quantidade. Há 12. A pessoa dá atenção para 12 filhos, o outro não. É um, é aquele. E ele influencia. Essa é a ideia. Quando você tem mais 11 irmãos. Ah, tá, sou mais um. Se você é o único, você tem que fazer. Então, o Sol é como se fosse isso, que ilumina o mundo inteiro. Enquanto as estrelas, as constelações, é quando não tem o Sol, aparecem as estrelas, tá? Que é a ideia de exílio, de noite. Aí tem Lua, tem mais 11 estrelas, 11 constelações, a Lua, 12, tá? Essa é a ideia. E os meses também são 12, porque são 12, tipo, 12 luas, né? Por exemplo. E a gente vê o que? Interessante. A gente vai ver de interessante que tem povos que contam o seu calendário pela Lua e tem povos que contam o seu calendário pelo Sol. Todos os povos que contam o calendário pelo Sol, por exemplo, o povo romano que vem de Esav, são povos dominantes, que conquistam o mundo, dominam o mundo inteiro. Que é o que exatamente os descendentes de Esav fizeram, que é o povo romano. Então, é como se fosse o Sol. E, por exemplo, os povos mais ligados à Lua são povos mais passivos, não tão ativos, do Islã. Pois é. Porque o Islã... Então, por exemplo, o que significa Islã? A gente vai ver nessa aula. O que é Islã em português? Islã. Em árabe significa o quê? Significa submissão. Você tem que se submeter a Deus. Submisso e tal. Óbvio que tem a ideia na verdade são os árabes, né? Depois veio o islamismo. Mas a ideia é que a gente vai ver que o Islã, que vem Ismael, tem a ver com a Lua, e o cristianismo, os romanos, tem a ver com o Sol. Tanto que tem o rei Sol, que é o rei Luís XIV, que era o grande rei na França, o rei Sol. E o que está na bandeira de todos os países islâmicos ou na mesquita? É uma lua. O islamismo ele conta o calendário pela lua e o calendário gregoriano é pelo sol. Tá bom? Muitos países cristãos têm o sol Muitos países cristãos também têm o sol na lua. Então tem o sol e tem a lua. Na lua, na bandeira. Tem o sol e tem a lua. E daí? E o judaísmo? A princípio ele conta pela lua. O judaísmo conta pela lua. Porém, ele não pode deixar o sol de lado. Então o que eles fazem? Eles botam mais um mês de vez em quando, ficam 13 meses. Por isso que é 12. E mais um. Porque como se chama esse mês em hebraico que a gente bota? Meu Beret, que é um Ibur. O que é Ibur em português? Grávido. Porque o ano tem que engravidar, ou seja, ter mais um mês. Justamente para você ter conciliação e compatibilidade com o sol. Então, o meu Beret é como se fosse a gravidez que acontece entre a Lua e o Sol. Então, para você compatibilizar a Lua com o Sol, você engravida. Tá? Essa é a ideia. Tem tudo a ver com Diná, isso a gente vai ver quando chegar em Diná. Mas a ideia aqui é que o Sol é o importante. Tanto que fala, Avraham era como o Sol, e Noah é como a Lua. Ou seja, o Sol é aquele que vai iluminar o mundo inteiro. E a gente vê que Yaakov ele tem a ver com a lua, que ele é da Galuto, do exílio, ele fez a reza da noite, do exílio. O Esav é muito mais ativo e dominante do que Yaakov, que é Ishtar, um homem íntegro, que fica na tenda, e não que vai para o campo caçar e fazer as coisas, tá? Essa é a ideia. E a ideia aqui é o seguinte, que Yaakov, ele acaba passando pela sua história um processo que ele vai conquistando o lugar de Esav pela história. São 5 passos. Primeiro ele o Esav vende a primogenitura pelo prato de lentilha. Depois tem a Brahá, que ele pega de Esav, vamos dizer assim. Depois ele casa com a esposa que seria de Esav, que é Leá. Sim? Não lembrar os 5 passos. Ele depois ganha do anjo de Esav. Certo? E mais um, qual é?
Não sei, vamos ver aqui se não tem. Deve ter comentado no encontro de Esav, não? Isso, calma, deixa eu ver. Aqui, primogenitura, Brahá, a esposa, guerreia. Não, são 4 passos. São 4 passos. Sim, tem toda a história, todos os conflitos com Esav. E no final ele consegue ser o Israel e não o Esav. Ou seja, o Yaakov ele é como a lua, mas ele consegue também virar o sol. Ou seja, Yaakov é o sol e a lua. Essa é a ideia. Ele é os dois juntos. Por isso que a Amsé tem o sol e a lua. Tem partes passivas e ativas. Tem um pouco do Esav, um pouco de Ismael. Tem um equilíbrio aqui, como na música nova que fizemos de Israel esse ano, a gente é Mizrahi Maravi, né? Ocidental oriental, o oriental do ocidental, sei lá. Está no meio do termo. As duas culturas estão no povo judeu. E essa ideia, o que é interessante, a gente vai ver aqui, olha, quando Yaakov foge de Esav, vamos um pouco de spoiler, no 28:11, capítulo 28, versículo 11. Aqui. Vai ficar o Bamacom quando ele vai sonhar com a escada, né? Ele foge, começa de Vaitse para achar Vaitse, e ele vai ficar o Bamacom, vai ele um chame, dormiu lá, que Bashemes, que veio, que é Bashemes? Que veio o sol. Que veio o sol lá, que na Torá é que se pôs o sol. Que Vashem, o Rashi deve falar, que Bashemes, Hayal lo lichtov, vai avó Shemesh, vai ele um chame. Que Bashemes me chamasse Shakar lo Hamá, que teve o pôr do sol, porque ele dormiu, estava de noite. Ele dormiu, por quê? Porque o sol se pôs. Então a ideia é que quando Yaakov ele sai para Galuto, para o exílio, é o pôr do sol. Tá? Essa é a ideia. Então ele dormiu lá, por quê? Porque o sol se pôs. Quem é o sol? É o próprio Yaakov. Agora, quando ele volta, agora 32, fácil de decorar, capítulo 32, para achar Vaishlar. Cadê o versículo 32? Vai Zrach lo Hashemesh. Isso, cadê? 32. Quando ele, depois que ele ganhou do anjo de Esav, e ele vira Israel, está escrito vai Zrach lo, e ele acorda do sonho, vamos dizer assim, vai Zrach lo Hashemesh, e iluminou, e teve o nascer do sol, Ló, para ele, ou seja, para ele o sol nasceu. 32. Está errado aqui. Ah, é? O céu está o quê? Vai Zrach lo Hashemesh, Kasher Avar... Lamed Bet. Está o quê? Outra coisa. Está falando sobre o quê? Em Israel, que é Sarieta... Alken lo yochlu Ah, bnei próximo. Israel. Vai... Vai. Não, aqui tem... Alken lo yochlu... Não, Antes, vai Zrach, 31. Não, Ah, no céu está 31. Mas 32. Está errado. Que isso, cara? Pô, para. Vai Zrach lo Hashemesh. Então é esse. Temos Kasher Avar. Et Penuel veio o Tzolet Erichol, quem lo yochlu bnei Israel, que dan Hashem. Ou seja, vai sair... Quando ele está chegando em Israel, e vai encontrar com Esav agora. Tá. Então, tem o pôr do sol e tem o nascer do sol. Olha agora que interessante para terminar esse assunto. É para achar. Vamos para 37, 9 e 11. Até a gente chegar lá, esse é legal, é deixar para lá, mas até a gente chegar lá já esqueci. 37 o quê? O Pérez ou o Capítulo 37, lá em Yosef agora. 11. 11 e 9. 11 a 9. 37 e 11. Não, 10. ויספר את אביו ולאחיו. Calma, Pérez Lavi. 37. Vai Igar Calma. Borvi. Calma que eu não cheguei. Deve ser 9, não? 37, Deve ser 9. 10. Vai saber ela vive, ela ri, vai gado. O Yosef, ele tem... vamos pro sonho. Não, não, 9 não, 8. Não, 8 não. 6. Que ele sonhou, 7. Vem, não, não, esse é o 8 mesmo. Vai homem lá aqui, vamos lá, aqui, 9, é o 9. Capítulo 9. Vai rolar uma Halom, e ele sonhou outro sonho. A Haris saperou o errado, depois contou o primeiro para os filhos. Vai homem, nem calmate Halom, vem, a Shemesh vearia. Veja, tinha o sol e a lua. Viajada assar Kohavim, e 11 estrelas, vai estar Havim ali, se curvavam para mim. Vai saber ela vive, ele contou para o pai. Vê ela vive, para os irmãos. Vai Garborg, e ele. O Aviv, o pai, o Yaakov, deu uma repreensão no Yosef. Vai, homem, mas o que é esse sonho? Asher Halamta, que você sonhou. Avó, Ani, Veimecha, Verrecha, Vestarvó, Lechatzecha. Eu, sua mãe e seus filhos, vamos agora se curvar para você, e sua mãe já morreu. Certo? Porque ele é o sol.
Yaakov, a lua é a mãe, Rachel, certo? E os filhos são as estrelas, os irmãos são as estrelas, certo? Próximo versículo. Vai Caneu, Borre e Rav. Os irmãos ficaram com inveja, né, com ciúmes. Ve'aviv chamar et adavar. E o pai ouviu as palavras. O que o Urash fala aqui? Chamar et adavar. Ele acreditou e esperava quando aconteceria esse sonho. E tem uma incoerência. Qual a incoerência? Se ele falou, você acha que esse sonho vai acontecer? Que besteira. Aí, não, mas aí no final fala, e o pai ficava esperando quando esse sonho ia acontecer. Ou seja, o Yaakov entendeu que era um sonho verdadeiro. Mas como? A mãe... Ou seja, com a ideia que o que ele falou para Yosef é só para os irmãos não ficarem com ciúmes. Para falar, cala a boca, você acha que agora sua mãe já morreu? Mas o Yaakov, ele entendeu o sonho. E não é como ele explicou para o Yosef, na frente dos irmãos. Porque não é esse o significado. Yaakov, ele entendeu porque ele é o único que entendeu o sonho. Talvez nem Yosef entendeu o sonho que tinha, mas o Yaakov entendeu. O que é o sol... Qual o problema aqui? Que a lua, que a mãe morreu. Então não pode acontecer, mas o Yaakov entendeu. O que é o sol e a lua? É ele próprio, ele é os dois. É isso, o sonho. Então o sol e a lua, que é o Yaakov nas suas duas características, Yaakov e Israel, e as 11 estrelas e meus irmãos vão se curvar para mim, que é o que acontece. Aí fala, você acha que é... Porque ele não fala que ele é a lua. Ele fala como se fosse a esposa. Sua mãe já morreu, você acha que vão dizer? Óbvio que não. Mas depois eu sei que eu sou o sol e a lua, eu sei tudo, eu sei exatamente o que ele sonhou, e vamos ver quando isso vai acontecer. No final, os irmãos e o Yaakov se curvam para Yosef. Então, o Yaakov, ele vira o sol e a lua, essa é a ideia. Então, por ele não chega a se curvar. Se curva quando ele está na cama para morrer, e ele chama só Yosef com os filhos, e ele se levanta pro Yosef e se prostra. Tem duas vezes, e também quando ele chega no Egito, ele também se prostra. São duas vezes, porque são dois sonhos. Ele se prostra duas vezes. Vamos voltar agora a isso. Então é isso que era da aula passada. Um pouco sobre o Sol e a Lua e sobre o que vai acontecer então nessa história, na história, né, que nos resta do Bereshit. Mas tá, vamos então. Terminamos a Parashá Vairá e vamos começar a quarta Parashá da Torá, Hayesará. Bezerra Hashem, Bishatová. A quinta. A quinta, isso. A gente terminou 4 Parashot, a gente vai começar a quinta, tá bom. Bereshit, Noah, Lech Lecha, Vairá e agora Hayesará. Tá. Seguinte, essa Parashá agora é muito técnica, esse capítulo é muito técnico, tá? Vai ter agora toda uma questão de política, de um papo, de discussão, mas um pouco difícil de entender o que está acontecendo. Tem várias explicações. Eu fiquei até na dúvida como explicar, tá? E a ideia é a seguinte, por remes, ou seja, alusões aqui tem infinitas, tá? Agora, o pshat, o simples, não é tão... bem simples as coisas. Por exemplo, vai começar, Veireiu Hayesará, Meshaná, Vesim Shaná, Vesheva Shanim, Shnei Hayesará. E viveu a vida de Sará 100 anos, e 20 anos, e 7 anos, Shnei Hayesará, foram os anos da vida de Sará. Ou seja, Sará morreu. E quantos anos ela teve? 127. Mas por que está 100 anos, e 20 anos, e 7 anos? Porque a Torá escreve assim, esse é o Pshat, tá? O Pshat não é nada mais que isso. É isso, 127, porque vê depois, quando Abraham morre, quando Ismael morre, é igualzinho. Tá? Então a ideia aqui morreu. Mas por que escreve? Porque são 127 anos. Pronto, ela morreu com 127 anos. Como? A explicação tão bonitinha do Rashi. Não, então, daqui a pouquinho, calma. Não, então, eu não... e porque ela morreu. Sei lá, uma hora tem que morrer, morreu. Sabe, falam que ela teve uma vida completa, não perdeu... O Abraham não, vai morrer 5 anos antes do que deveria. Mas Sará não, Sará morreu, deu a hora. Foi quando que ela morreu? Em que momento histórico? Sabe, eu vou falar, sei lá, um pouco tempo depois, logo depois da Kedat Yitzhak, não vem ao caso, é o que os sábios vão dizer, muitos sábios vão dizer isso, Rambam. Não necessariamente ela morreu, que soube a notícia, tem quem diga que sim, mas o Pshat não te diz isso, tá? Pelo Pshat você não tem como dizer que ela morreu porque ela ouviu sobre não está escrito isso na Torá, tá? Ela morreu. Tem alusões? Tem alusões. Por exemplo, Vaireiu, numerologia 37. E viveu no Vaireiu 37. 6 mais 10, 16, mais 5, 21, mais 10, 21, mais 6.
Não, 31 mais 6, 37. Então vai Reiu, a vida que ela viveu mesmo foi só enquanto Yitzhak vivia. Porque antes ela era como morta, porque ela não tinha filhos. Então vai Reiu, a vida dela foram esses 37 últimos anos. Essa foi a vida de Sarah. Tá? Ué, mas tá dizendo essa foi a vida de Sarah, mas aqui para me contar que ela morreu. Daqui a gente aprende que os tzadikim, mesmo mortos, são considerados vivos. Daqui a gente aprende que tem vida após a morte na Torá. É uma alusão. Que a vida não acaba, vai Rio, agora ela viveu. Que os tzadikim, depois de mortos, eles estão muito mais vivos do que enquanto ainda estavam presos aqui nesse mundo. Vai Rio, agora ela vive. Alusões tem infinito. Tem Gematria, tem... Tá escrito aqui, o que é falar para a chá passada? Acabou de falar de Rivka. E aqui acaba falando do dia que morreu Sará. Se a gente aprende de um versículo, e fala só nós sábios, que antes, que Deus faz assim o mundo, antes de se pôr um sol, nasce antes o outro sol. Ou seja, antes de Sará morrer, Deus já fez nascer Rivka. Ou seja, que o mundo não pode ficar sem tzadikim. Mas antes de um morrer, o outro já nasceu. Então é isso. Ou seja, Sará morreu, mas logo antes falou que Rivka nasceu. E Rivka vai ter o propósito de ocupar a posição tão difícil, que foi a posição de Sará, segunda matriarca. Da mesma coisa que a gente falou tudo, que o Yitzhak tem que agora conseguir ser o segundo patriarca. Tão difícil quanto a Rivka, tem que ser a segunda matriarca. Como ela vai conseguir? Então a Parashá vai contar pra gente. Tanto que você pegar Sará, Me'ashaná, as primeiras letras da Shemesh, né? O sol. Ou seja, o sol de Sará se pôs, porque tem o sol de Rivka. Tem um monte de coisa aqui, a ver com Havá, tem numerologia de Havá, da Eva e por aí vai. Tem quem diga que a vida de Sará foi dividida em partes. 100 anos, 20 anos, os últimos 7 anos, e assim é a vida da pessoa. Não vai entrar em todas as alusões, que é a nossa ideia aqui. O que o Rashi ele vem traduzir é do não é do Me'ashaná, Vesim, Shana, Veshanim. É porque está escrito Shnei Chaye Sará. E esses foram os anos da vida de Sará. Ou seja, porque vai repetir, acabou de falar os anos, e esses foram os anos. Então a gente tem que aprender uma coisa. O Rashi aprende que todos foram pro bem, todos foram bons, ela aproveitou os anos. O Orahaim fala um negócio bonito. Ele fala o seguinte, deixa eu parafrasear ele aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho. Tzadikim mechaim yemehem vereshaim yemehem chaim otam. Ou seja, os tzadikim, os justos, eles dão vida aos seus dias, enquanto os perversos, os dias deles dão vida para eles. Bonito. Ou seja, a pessoa que não é justa, os dias que ele vive que estão fazendo ele viver. Porque se não fosse por esses dias, ele estaria morto. O tzadikim não. Ele que dá vida para os dias que existem. Bonito, né? Mas tá bom. O Rashi ele vem falar o seguinte, que a gente tem que aprender cada coisa de uma forma geral, de uma coisa específica, e ele fala assim, então que a ideia é assim, porque 100 anos, 20 anos e 7 anos, então ele vai falar o seguinte, que com 100 anos, ela era tão sem pecados, vamos dizer assim, quando ela tinha 100 anos, tanto quanto ela tinha 20 anos. Ou seja, da mesma forma que ela não tinha pecados com 20 anos, com 100 anos também não. Porque teve 20 anos, porque com 20 anos, a pessoa ainda não pode ser julgada pelo tribunal celestial. Depois do bar mitzvah ou do bat, 12, 13 anos, a pessoa pode ser julgada pelo tribunal terrestre. Mas o celestial só depois dos 20. Então, da mesma forma que ela tinha 20 anos e não podia ser julgada, com 100 ela também nem era julgada porque não tinha pecado para ser julgada. Embora que tenha uma grande discussão, porque antes da Torá, o tribunal não castigava até os 100 anos de idade. Tem uma discussão aqui, eu não vou entrar nisso, é alusão. Não é tão simples aqui, tá? E porque 27 anos, que fala então que a beleza de Sará era tão bonita quando ela tinha 7 anos, tá? Que ao contrário, eu falaria o contrário. Eu falaria o seguinte, não, ó, com 20 anos ela era tão perfeita em seus atos quanto 7 anos, que 7 anos a pessoa é boadosa, né? Uma criança bondosa e tal, generosa, depois vai se deturpando. Então, com 20 anos, ela era igual uma criança boazinha de 7 anos. E com 100 anos, ela era tão bonita quanto 20 anos. Que 20 anos que a mulher está bonita. E o Midrash trocou. Embora eu descobri que tem um Midrash que fala exatamente o contrário. Que é exatamente como eu falei. Tem um Midrash que fala exatamente como eu falei. Mas o Rashi traz outro. E qual a explicação? O que é que ela é tão bonita com 20 anos quanto ela tinha 7 anos? Qual a explicação aqui? A explicação é o seguinte, é o que o Rios Kuni vem explicar. Que me satisfez. Eu tinha muito tempo essa dúvida, até que eu descobri, eu falei, essa me satisfaz. Que com 7 anos, a criança é bonitinha, mas ela é bonita de uma forma ingênua.
ela, tipo assim, tem uma graça nela por si só. Ela não fica assim, enfeitando, maquiando para ficar bonita, tirando foto, selfie, plástica, silicone. Não, 7 anos, ela é ingênua, íntegra, bonita, como ela é. Agora, os moços de 20 anos são bonitas, né? Ficam se maquiando, penteando cabelo, vestido, roupa, pá. E Sara não. A integridade, a beleza dela com 20 anos era tanto como a beleza de uma criança de 7 anos. Então é o que o Rizkuni vem falar. Então, que ela continua íntegra nesse sentido, tá? Sem muita vaidade, mesmo assim, muito bonita. E tem quem diga que, com certeza, com 100 anos ela também é tão bonita como. Tem quem diga Shenei Haye Sarah, dá para entender que Shenei é de número. A segunda vida de Sarah, tipo, né? Em vez de anos, é 2. As 2 vidas de Sarah. E a ideia é que Sarah teve 2 vidas. Porque, a princípio, ela parou de menstruar, né? E depois ela voltou a menstruar. Então ela teve como se fosse 2 vidas. Uma são os 37 anos e a outra são os outros anos. Tá? Então tem várias explicações aqui. Eu não queria me deter muito nesse passuco, embora tem muita coisa, mas aqui é uma ideia que as pessoas, que a Torá entende que mesmo a morte tem vida ainda. Não acaba com a morte física. Isso é uma das coisas que a Torá vai contar agora pra gente. E outra coisa interessante é que a Sará morreu, que não é uma coisa tão trivial assim. E se a Sará ela era tzadeket, mesmo assim morreu, tá? Então é interessante. A princípio se esperaria que Abraham e Sará não morressem, né? E não, todo ser humano morre. Depois a gente vai ver o ápice que é Moshe Rabbeinu. Tá? É interessante. Tá, vamos lá. 2. Vatamot Sará becriat Arba e Hebron beretz Canaan. E morreu Sará na cidade chamada Criat Arba, que é a cidade de Hebron, que fica em Eretz Canaan. Aqui vem mostrar que a Sará teve o mérito de viver na terra de Israel e de morrer na terra de Israel. São 2 métodos diferentes. A gente consegue viver e não morrer. A gente consegue não viver na terra de Israel, mas consegue ser enterrado na terra de Israel. E ela conseguiu os 2. Tá? Na cidade que é Criat Arba, que é Hebron em Eretz Canaan. Interessante que a palavra Hebron vem de Ribur, né? De conexão. Né? Então lá vai esse lugar que conecta realmente o material espiritual quando a pessoa morre. Por isso que lá é o túmulo dos avós, dos patriarcas e das matriarcas. E na terra de Canaã vai avó Avraham espoda le Sará velifkotá. E Avraham ele veio fazer como se fala isso? As homenagens fúnebres e para Sará, para sua esposa, antes de enterrar, então vai e fala umas palavras, né? Como ela era tzadek e tal, e chorar por ela. Qual foi o espelho? Qual foi a homenagem que Abraham fez para Sará? Já não está na Torá, mas já pode com o Midrash. O que Abraham falou no túmulo da Sará, para Sará quando ela estava morta, tipo, homenageou? O que ele falou? Qual foi o discurso de Abraham? Qual foi o espelho? A gente tem todas as palavras desse discurso. Qual foi o espelho? Eshet Chai, exatamente. A mulher virtuosa, tudo que a gente conta no Shabbat, de acordo com o Midrash, é o discurso de Abraham, e o Midrash ele comenta cada versículo da parte, onde na vida de Sará isso foi isso, que ela fez isso nesse momento, naquele momento. Então a Eshet Chai, lá princípio, que Shlomo ia escrever na Torá, no final de Mishlei Provérbios, é o discurso de Abraham para Sará. Mas Shlomo escreveu Keilo... Não, נכון. Sim, em outro contexto. Não. É como se fosse a inspiração do espelho de Abraham. Do Ruach HaKodesh, escreveu com o Ruach HaKodesh, né, o Mishlei. Tá? Tem várias explicações do Eshet Chai, mas tem um Midrash que foi o espelho de Abraham para Sará, Eshet Chai. Uma mulher virtuosa. Interessante que geralmente alguém morre, você chora, e depois você faz o espelho. Tem uma palavra isso em português, mas... As homenagens, pro morto. Mas aqui não, tá ao contrário. Ele fez as homenagens e chorou, e depois chorou. Ele não tinha chorado antes. Isso é interessante. Por quê? Porque inverteu. Primeiro chora e depois se acalma e fala alguma coisa. Mas não, ele fez e só depois chorou. Ele chorou um pouquinho, né? Quê? Chorou um pouquinho, falou, sabe, isso também não é chato, né? Mas, porque tá o ravo pequeno. Mas tem outras expressões pro ravo pequeno também, pelo Drake. Mas qual a ideia aqui? E a ideia é o seguinte, se a gente imaginar Sará, o que era Sará para Abraham?
Sará para Abraham era tudo. Por quê? Sará e Abraham é tipo o casamento, vamos dizer, perfeito. Desde pequeno, tipo assim, a Torá já conta, antes de falar sobre eles já eram casados, e eles passam pela vida toda juntos. Tudo que um faz, o outro faz, um tá junto. Óbvio que tem discussões, tem problemas, mas sempre conseguem, né, dar a volta, superar os desafios. E eles têm a mesma ideologia. Mesmo o Abraham, que era uma pessoa totalmente pioneira em todos os sentidos, a Sará não menos que ele. E assim falava, no início da jornada, Abraham convertia os homens e Sará convertia as mulheres antes de falarem com Deus, de descobrirem Deus e tal. Ou seja, ela era tanto quanto Abraham desde o início. Toda a jornada junto. Quantos anos eles estavam juntos? Talvez uns 127 anos, de 137, talvez ela casou com Abraham quando tinha 10 anos. Não sei, não diz a Torá. 117, então. Não, ela morreu com 127, 117. Mais uns 100 anos juntos de vida, muita coisa. Os dois juntos, tudo, construiu tudo que construíram até agora. Mas acontece que quando a pessoa está a sua vida toda do teu lado, às vezes o que você faz? Você acaba perdendo o valor. Muvamela. Normal, é minha esposa, está na minha casa. Arruma casa, faz isso, trabalha, costura, faz generosidade, recebe as pessoas, vai comigo, converte, dá exala, tem uma profecia, Ruach HaKodesh, né? Uma expressão de vida maior que eu. Você se acostuma, é minha vida, sou eu, ela. Às vezes você não... Mas aí Abraão tem um baque, que ela morre. E quando ela morre, ele começa a fazer o espelho, falar tudo o que ela era. E aí começa, E aí ele começa a entender a diferença da vida dele depois que Sarah morreu. Aí ele começa a chorar. Ou seja, o choro, talvez ele chorou antes, mas quer dizer que cada vez que ele lembrava alguma coisa que ela fez, aí ele chorava mais e mais e mais. Essa é a ideia. Que a lembrança do tzadik faz você chorar mais. Embora que quem não é tzadik, você chora o quê? Pela emoção e tal. Mas depois, tá. Aí fala, meio que acalma. Mas o tzadik não. A gente vê quando o tzadik morre e tal, cada vez que você ouve uma história, você fala, caraca, como é o mundo sem ele agora? Não dá. Fala os sábios na Guimarã, no Talmud, que a primeira esposa, quando falece para o marido, para ele é como se fosse a destruição do Beit HaMikdash. Assim é a comparação. Quando a esposa morre, é a destruição do templo para o marido. Tipo, está acabada a vida. E a gente vê que com a morte de Sarah, o que mais vai ter de Abraham na Torá? Ele vai querer agora uma esposa para o filho, porque ele entende ele entendeu o que é a Sarah. O que é a próxima coisa? Ele falou, não, então meu filho tem que ter uma igual. Nada menor que isso. Porque eu só consegui por causa dela. Certo? Então é a próxima coisa. E depois disso, não tem mais Abraão na história. E aí a câmera vai vir um pouco para Yitzhak, e depois vai vir para Yaakov. E Abraão vive quantos anos depois que Sarah morre? 62 anos. Muito tempo, mais 70 anos, 62 anos vivos depois que Sarah morre. Sendo que interessante que desde que Abraão... Ele era mais velho do que Sarah. Sarah morreu com 127, ele tinha 137. Tinha 137, ele morreu com 175, eu falei errado, são mais quantos? Então 5... 37, 62. 38 anos, nada a ver com 62. Onde eu li alguma coisa de 79, não fiz as contas mesmo. 38 anos, que é alguma coisa. Até então, desde 75 anos, que é quando a Torá começa a contar Abraham pra gente, até 127, são 25 mais 27. São, então, 52 anos que a Torá conta a história deles. Não é isso? Agora tem mais 38, tipo, não é tão pouco assim. Mas vamos dizer que depois que Sarah morre, a vida criativa e ativa de Abraham acaba. Mesmo que depois ele case, tem mais filhos, mas não faz muito sentido sem Sarah. Então é a ideia, né, a outra metade dele. Essa é a ideia. Então aqui ele está enterrando Sarah. Tá bom. Não vou entrar nos nomes, que é Kriyat Arba ou Hebron. Não vou entrar nisso. Está escrito, vai avó Abraham, e foi Abraham. Daqui eu já não, muitos sábios, inclusive o Urash fala assim, ele foi, então ele estava onde? Ou seja, dizendo que ele não estava com Sarah e ele foi. Uma pele do Pshat, o simples, não, foi, é uma linguagem tipo, foi entrar para consolar. Não tem nada aqui necessariamente que ele não estava com Sarah quando ele morreu, ou estava, ou veio. Tem uma discussão onde ele estava, que geralmente, a ideia aqui, a pergunta é por que Sarah estava fazendo em Hebron? Essa é a pergunta. Porque a gente sabe que Abraham e Sarah moravam em Beersheba, em Eretz Plishtim. Aí ele foi para Jerusalém, fazer a Kedat Yitzhak. E ele volta para Beersheba, está escrito, ele voltou com os jovens para Beersheba. E aí ela morre em Hebron.
O que ela está fazendo em Hebron? Essa é a pergunta, tá? Então a ideia é que talvez ele não estava com ela. E Yitzhak, cadê o Yitzhak? O Yitzhak não estava na história e ele não consolou a mãe, não foi no enterro da mãe. Tem quem diga que não, ele estava com a mãe. A mãe não largava Yitzhak tempo nenhum. A Torá não precisa escrever. Por isso que vai avô Avraham, só veio Avraham e não Yitzhak, ele já estava com a mãe. Então dá para entender de tudo que é lugar. Tem quem diga, por exemplo, que foi durante a Kedat Yitzhak, né? Ou seja, que estava lá no Har Moriá. E aí a Sarah soube, e a Sarah então ela foi até o Har Moriá. E aí no meio do caminho ela passou por Hebron e morreu lá. Tem quem diga isso também. Mas não importa, na verdade. Tem quem diga que eles já estavam velhos e eles falaram, tá na hora da gente comprar um túmulo pra gente. E a Sarah foi lá comprar um túmulo, mas chegou lá e morreu. Abraão foi atrás. Tipo, tem algumas explicações, tá bom? Mas também não vou me deter nisso, agora vamos continuar. Agora sim que a gente vai começar a ver. Vai como Avraham e Alpnei Metor. Se levantou Avraham na frente do seu falecido, da Sarah. Vai dar al benei Het lemor. E falou com os filhos de Het. Quem são os filhos de Het? Qual povo é esse? Het? Hiteu. Isso, é o povo Hiteu. Hiti. Que eles são de quê? Filhos de quem? O Het, o primeiro Het que existiu. Ele é filho de quem? De Canaan. Então, Canaan era de Canaan. Um dos filhos é o Hiti, tá? É o Het. Então, filho de Het é dessa linhagem dentro de Canaan. Canaan é filho de Ham. Ham, filho de Noé. Ham foi amaldiçoado. Canaan foi amaldiçoado. Os Hitim também são arurim, são amaldiçoados a princípio, tá? Bnei Het lemor. Então, o pessoal da cidade era o Bnei Het, pelo menos. Ou lá moravam os Hitim, ou os poderosos da cidade eram os Hitim, não importa que ele lemor. E aqui eu tenho uma dúvida sobre como explicar essa história. Aqui já foi. Eu acho que eu vou pela explicação do Malbim. Tá? A gente vai ver que não é muito como a gente conhece, mas cai bem pelo Pshat. A gente não conhece muito pelo Pshat, a gente vê a explicação do Urash, e o Urash vai trazendo os midrashim assim, aleatórios, principalmente essa parte. Tá, mas vamos lá. Lemor. Então ele vai lá para o pessoal da cidade e ele tem que enterrar. Qual a ideia aqui? Que ele não tem onde enterrar. Essa é a ideia. Tá? Abraão não tem onde enterrar, ele não está na cidade dele, que ele mora em Beersheba. A ideia que a gente vai ver é que ele quer passar a morar em Hebron e não mais em Beersheba, mas ele não tem de enterrar. E ele tem que enterrar rápido, ele não pode ficar negociando muito tempo. Então, tipo assim, precisa fazer alguma coisa rápida que ele possa enterrar hoje. A Sarah, tá bom? Então ele começa falando: Ger vetoshav anochi imachem. Eu sou um ger, um estrangeiro e um toshav, e um residente. Imachem, com vocês. Tnuli me deem achuzat kever, uma porção de terra para eu fazer o túmulo dela, e marremo com vocês, e eu vou enterrar a minha morta na minha frente. Então me dá uma terra para enterrar ela. Mas aqui tem uma contradição, eu sou estrangeiro e sou residente, eu sou morador e sou forasteiro. Tipo, você é um ou outro. Então qual a ideia aqui? A ideia, qual a ideia? Ele é um ou outro, ele é os dois. Qual a ideia? Ele vai falar o seguinte: eu sou estrangeiro, porque eu vim de Beersheba, eu não moro aqui. Mas eu sou residente porque eu quero passar a morar aqui. Essa é a ideia, eu quero morar aqui. Então me deem um pedaço de terra para enterrar ela. Essa é a ideia, tá? E aí vamos ver para o mar. O Bam vai falar o seguinte: é o seguinte, na época, tinha um... O que acontece? Antigamente, assim, eu ouvi que em todos os lugares, um cidadão que morava em tal cidade, qual direito ele tinha pela lei? Que direitos tinha um cidadão? A escola, segurança, hospital, saúde. Pagando IPTU? Pagar IPTU, Não, tá pagando para ter alguma coisa? Não sei, o cara é um cidadão de tal cidade. O que a cidade provinha para ele? Nada, tá? Não tinha nenhum direito, essa ideia, só os poderosos. O Pebleu não tinha nada, só uma coisa, que era o direito de ser enterrado na sua terra. Isso é uma coisa que, então, o cidadão, ele, na época antiga, ele tinha o direito de ser enterrado na sua terra, que se entende que como ele viveu o tempo inteiro nessa terra, que é a nacionalidade dele, então ele tem o direito de ser enterrado e voltar para a sua origem, que é a terra na qual ele viveu. Tá? Essa é a ideia. Então, tinha um direito para o cidadão, para o habitante, ser enterrado.
o Rav Sherk, interessante, ele fala que na verdade tinha esse direito, mas na cultura de Het, eles só faziam isso, tipo, eles enterravam, depois de um ano eles desenterravam, botavam no baúzinho os ossos, guardavam em casa com a família e depois vai para o próximo. Tem quem diga isso também, mas não vou entrar nessa situação não. Tem o direito de ser enterrado, tá? E qual a ideia? Então, o governo dava pro cidadão um pedaço de terra, que lá era um pedaço de terra especial, que ele ia ser enterrado, e futuramente toda a família dele ia ser enterrada, é um cemitério da família. Isso é bom? E o Rambam diz, o Narmanes. Então é isso, o cidadão tem direito de ter um cemitério particular. Tá? O Malbim, ele vai falar o seguinte, não, na verdade, esse direito de um cemitério particular só era dado para os poderosos, para os ricos, não para todo mundo. Mas o cidadão, ele também tinha direito de enterrar, mas como? Num campo público. Então tinha um cemitério público, que era um campo, que todo mundo que era pobre e tal, enterrava lá, todo mundo junto e tal, cada um do lado do outro, um cemitério público. Agora, os poderosos recebiam, é isso que é chamado Ahuzat Kever. É uma herança, não é uma herança, mas eles têm direito a uma propriedade deles, de cemitério, que é para eles, eles vão ser enterrados lá da esposa, do filho, da filha, do avô, do bisavô. E assim a família toda tá aqui, é uma coisa realmente respeitosa, tipo assim, essa família tá todo mundo junto. O que o Avraham vai pedir é o seguinte, eu quero um Ahuzat Kever, eu não quero ser enterrado na vala comum, no cemitério público. Eu quero um pedaço de um cemitério para mim. Por isso que ele fala, que eu quero enterrar a minha morta, milefanai, perante mim, não perante os outros, tipo, meu, algo que seja só meu. Que eu pretendo que quando eu morrer eu quero ser enterrado lá dentro, e meus filhos lá, e eu não quero ser enterrado junto com as outras pessoas. Sem falar na Gemara, que um tzadik não é propício ser enterrado junto com um perverso. Que um justo que é enterrado junto com um perverso, lá no mundo espiritual também tem conexão. E não é muito... Então, ele quer algo separado, mas ele não está na terra, ele não tem terra, ele não tem nada. Tá? Essa é a ideia aqui. Tu não li, então é isso, me dá. Sim, próximo. Vaianu responderam, está no plural, Benechet et Avraham lemor, dizendo, falaram para ele, então, o que responderam? Shmaenu Adoni, a gente entendeu o que você está pedindo, tá? Que você quer para sua família um território especial para ser enterrado e não no cemitério comum. Nesse Elohim, Atab Etochei, você é um poderoso, um príncipe, Elohim de Deus, dentre a gente. Você não é uma pessoa comum. Você é uma pessoa poderosa. O que ele vem explicar assim? Então, a gente entendeu que você quer um lugar para você. E realmente seria justo te dar, porque você é um Nessi. Porém, a gente não vai te dar, assim falou Malga. Por quê? Porque tem uma lei na cidade. Qual é a lei na cidade? Que só quem mora na cidade pode ter o seu Ahuzat Kever, a sua porção particular. E quem é estrangeiro tem que ser enterrado no cemitério comum. Então, assim, a gente ouviu você. Você seria propício, mas tem a lei. Atab Etocheinu. Mas já que você então é uma pessoa importante, Mivhar Kevareinu Kevoret Metecha. Você pega então o melhor túmulo que tem dentro do nosso cemitério, do público, para você enterrar sua morte. Porque você é poderoso, a gente deixa você enterrar no melhor túmulo, o melhor lugar que você quiser, pode enterrar lá, mas tem que ser do público. A gente não pode te dar uma terra, porque é contra a nossa lei. Agora, se alguém dentre nós que tem um cemitério particular quiser dar para você de presente, porque ele gostou de você, aí a gente não tem como impedir. Aí tudo bem, aí você vai ter um lugar para você e você vai poder enterrar. Agora, se ninguém quiser dar e tem que ser uma coisa tziburi do público, tem que ser no público, porque tem uma lei que é para estrangeiro a gente não dá terras. Então, 7. Vai como Avraham, vai estar Ravole Amaretz Levnei Het. Então ele se curva para o pessoal do povo e para os filhos de Het. Tipo, não é que se curva, é uma questão de honrarias. Vai dar Beritam Lemor. E falou então com eles dizendo, estamos no 8.
se vocês têm vontade, se vocês querem que eu enterre o meu morto perante mim, cadê? Shma'uni, me ouçam o que eu tenho a dizer. Ou seja, é o seguinte, eu entendi que tem um decreto e por isso eu não posso enterrar, sim? E o Avraham começou a pensar por que esse decreto existe. E ele entendeu, é o que o Malbim vai dizer, tem dois possíveis motivos de por que existir essa lei. O primeiro motivo é o seguinte, que existe uma lei até na Torá de Bar Metzler. O que é isso? Que é o seguinte, você quer comprar uma terra, você está vendendo uma terra de plantação, sei lá, de trigo, campo de trigo, está vendendo, qualquer coisa. E aí tem pessoas querendo comprar. Você tem prioridade, como prioridade, você não pode vender para qualquer pessoa, ou quem dá o melhor preço, ou a pessoa mais confiável. A prioridade é você vender para quem possui o terreno do lado, para o vizinho. Ele tem prioridade. Porque para o vizinho é muito mais jogo do que os outros, porque ele vai poder estender já a terra dele. Então, a prioridade na Torá, se você vender algum território, é vender primeiro para o vizinho. O vizinho não quer, aí beleza. Aí, então, assim, pode ser então que já como eu não faço parte da cidade, ou seja, os estrangeiros não são residentes, eles não têm prioridade em receber territórios. Porque já que os territórios eles servem para plantação e tal, então tem uma lei na cidade. A gente não dá território para quem é estrangeiro. Então esse é um motivo. Tá? Ou um segundo motivo é que eles não dão territórios para os estrangeiros porque eles acham que é uma desonra um estrangeiro ter dentro da cidade um território particular para a família dele. Tipo, que vocês não são da cidade. Não, os meus habitantes que vão ter. Então é um dos dois motivos. Ou por uma questão de desonrado, né, como se fosse um preconceito, um imigrante, desonrado o imigrante ter uma coisa entre a gente, ou uma questão de prioridade para quem é da cidade. Então ele fala, Mishmauni, se vocês querem então que eu enterre minha morta, que bora meter Milefanai para mim, ou seja, num lugar particular, Shmauni, ufgu li be'Efron ben Tzocha. Deixa eu me encontrar com Efron ben Tzocha. Qual a ideia aqui? Calma aí. Onde eu estou aqui? Qual a ideia aqui? Porque se for o primeiro motivo, que é porque é prioridade dos outros, certo? Então, calma um segundo. Se for comprado, eu não tenho a prioridade, eu não posso comprar a terra. Agora, se for doado, não entra nessa lei. Porque o cara que tem a terra, ele não está vendendo, ele está doando. E para doar, ele doa para quem quiser, não importa se o outro tem prioridade, porque não é uma venda, é uma doação. Então não entra essa lei de o vizinho tem a prioridade. Agora, se a lei é porque é desonrado o estrangeiro ter um cemitério particular, não importa se é comprado ou doado, não pode de qualquer forma. Sim? Então ele fala assim, então me façam me encontrar com o juiz da cidade, que é o Efron ben Tzocha. Porque a lei existe. E o juiz, ele pode definir na legislação qual é o motivo da lei. Ele pode fazer a interpretação da lei. E se o juiz ele fizer a interpretação da lei, que a lei é por causa que a prioridade é do vizinho, então se alguém que tiver uma propriedade particular quiser me doar, eu vou ter a minha terra. Agora, se ele interpretar que não é por isso, sim, porque é uma desonra, eu não vou conseguir ter a minha terra de qualquer forma. Entenderam? Está confuso? Não. Sim? Vai dar bem talemoni, mexe na fchachem, que vai meter me lefanai, shmauni, ufguli be'Efron ben Tzocha. Vai ter me me'arat marpelá. E aí ele pode me dar, ou seja, de presente, a me'arat marpelá, que era essa caverna que se chama Marpelá. Na verdade, vai que a Marpelá é o nome do local. Chamava Marpelá. Então a caverna que tem nesse bairro chamada Marpelá, tá? Asher Ló, que é dele, Asher Bektzesadeu, e é no extremo do campo. Qual a ideia? É a seguinte, eu só quero a caverna, eu não quero o campo. Por quê? Porque o campo tem a ver com plantação e tal. E aí realmente o outro tem prioridade e tal. Mas eu quero a caverna. E a caverna, não importa se o vizinho ele tem prioridade para o vizinho, porque é um cemitério. A caverna é para cemitério, não é para terreno de plantio. Então eu só quero que está lá no canto do campo, ou seja, não vai atrapalhar ninguém. E ele vai me dar. E aí ele pode dizer que a lei é de acordo com a questão de compra, mas como não é uma compra, sim uma doação, não vai atrapalhar ninguém. E eu vou ter, então,
Bekesef malei tenali. E tipo assim, tá, mas aí por que ele vai querer isso? Ele vai sair perdendo. Não, eu dou dinheiro para ele. E tenali, eu vou doar também dinheiro para ele. Ele não vai sair perdendo por isso, por esse favor, vamos dizer assim. Betorrechem le achuzat kever. E aí eu vou ter dentre vocês um achuzat kever, um lugar para mim, que é a Me'erat Machpelah. Não vou atrapalhar ninguém, não infringo nenhuma lei da cidade e pronto. Então a ideia é a seguinte, chama Efron. Efron diz que a ideia é como a primeira opinião, primeira interpretação, e aí me dá a caverna, que não é utilizada. E pronto. E eu vou ter a minha Achuzat Kever. Interessante que se Abraham conseguir esse Achuzat Kever, é o primeiro território em Israel que pertence a Abraham. Então, o início de começar a se concretizar a profecia, que a terra de Israel vai ser dada para Abraham. Porque até então ele não tinha pertença a nenhuma terra de Israel. Mesmo Beersheba não era dele, era de Eretz Plishtim. Ele só, o Eshela, aquele hospedaria, que era tudo em terra que não era dele, ele não comprou, não era dele, tá? Mas se ele consegue, ou seja, essa parte da Torá vai mostrar como Abraham conseguiu o primeiro território da terra de Israel. Que não é à toa que é um túmulo. Interessante. O primeiro território é um cemitério que Abraham usava na Israel. Efron é o chefe Betor Benechet. E Efron estava lá na sua cadeira de juiz, dentro do pessoal poderoso de Benechet, ouvindo. Vai Efron Achiti. E responde, então, o Efron Achiti. O Efron responde. Et Avraham beoznei Benechet. Os ouvidos de Benechet. Lechol Baishar Erolemor. Para todo mundo estava na cidade dizendo. Ou seja, todo mundo estava ouvindo, né? Então o que ele fala? Lo Adoni. Fala, não, meu senhor. Tipo assim, não vai ser possível. Isso que você está pretendendo, que é o legisle, que é a primeira fala, não vai ser possível. Calma aí, deixa eu pedir. Isso. Tá? Isso. Não vai dar. Por quê? Shmainu, asadena tatilah. Ao contrário, se quiser, eu te dou o campo. Porque ele falou, eu não quero o campo, eu só quero a caverna. O Efron fala, não, se quiser, eu te dou de presente o campo. Natatilah, e já que a caverna está dentro do campo, eu também vou te dar. Leinei bnei yamin lá, e é na frente do meu povo vou dar, que vou meter, e você vai poder enterrar o seu morto. O que ele quis dizer? Fala o Marbi. É o seguinte, ele fala, não, eu não vou poder fazer isso. Por quê? Porque o motivo da lei não é o primeiro, e sim o segundo. Não pode honrar imigrantes. Então não importa se é dado ou se é comprado. Não importa, você de qualquer forma não vai poder ter um pedaço, o governo não vai poder te dar um mesmo de presente, ou uma pessoa particular não vai poder te dar um cemitério. Pronto. Então eu tenho outra solução. Qual é a outra solução? Eu vou te dar o meu campo. E já que eu vou te dar o campo, a caverna está inclusa. O que quer dizer o seguinte? Porque se eu vou dar o campo, o objetivo de eu dar o campo é para que a pessoa cultive, plante no campo, trabalhe no campo. E não para enterrar os mortos. E como a ideia não é a primeira opinião, porque a primeira opinião é que o vizinho tem prioridade. Por quê? Porque a ideia era um campo, porque prioridade é como produção. Mas fala não, o objetivo é a segunda lei. A segunda é que não tem nada a ver com produzir, com comércio. Tem a ver só com a honra do estrangeiro ter um cemitério na cidade. Então, o cemitério eu não posso te dar, mas eu posso te vender o campo. Eu posso te dar um campo para você trabalhar. Isso não tem problema pela cidade, pela lei. Então eu posso te dar um campo, aí você vai plantar e tal, e junto tá a caverna. E aí na caverna você pode enterrar a sua morta lá, mas não como a Achuzat Kever. Ou seja, mas não vai ser propriedade sua e um cemitério da sua família, porque isso é proibido por lei. Mas no caso especial seu, que você é uma pessoa importante, a Sarah está aqui morta, e você vai ter o campo, você pode enterrar de forma excepcionalmente a sua morta, só ela. Então por isso que fala, não está escrito ler Achuzat Kever. Sim, você vai que fora te meter, enterra a sua morta, e só ela. Entendeu o que ele fala? Então, eu vou te dar, você produz, e você vai poder enterrar Sarah. Pronto. Mas a Achuzat Kever não é possível. Então vamos continuar. 12. Vai estar com Avraham lefnei Amaretz. Ele de novo se prostra perante o povo. Vai dar ber ele Efron, beoznei Amaretz. E ele fala com Efron, aos ouvidos de todo mundo, lemó, dizendo, imatulush maen, então me ouça. Ou seja, Avraham, então ele falou, uau, eu não sabia então que a interpretação era a segunda, que era cemitério.
E eu não sabia que um estrangeiro podia comprar terra aqui. E agora eu estou sabendo, isso é novidade para mim. Então, já que o estrangeiro pode comprar terra, eu tenho uma outra ideia. Qual é a outra ideia? Shmauni, me ouça. Natati kesef asadek armimeni. Você me falou que você vai me dar de presente. Mas eu não quero de presente, eu quero comprar. Carmimeni. Vekberat meti chama. E aí sim eu vou enterrar só ela lá. Mas eu não quero de presente, eu quero comprar. Qual é a diferença? A diferença é o seguinte, é o que o Mav vai dizer. Se você compra alguma coisa, a partir que você dá o dinheiro na mão da pessoa, é seu, você faz o que você quiser e pronto, não tem mais condição. Então tá bom, não pode a morta, mas se eu enterrar... Tá? Agora, uma vez que é dado de presente, pela Allahá, interessante, se quem te dá um presente, ele tem uma intenção, alguma coisa do coração, que ele está te dando esse presente somente para determinado propósito, se você viola esse propósito e usa para outro, o presente volta para o dono. Você fala assim, não, porque uma vez eu não vou conseguir ter o meu Arrozat Kever. E aí tem sempre chance de eu perder o território. E não só isso, que se eu estou comprando um campo, o campo é para produzir, mas uma vez que eu paro de produzir, talvez eu perca o direito do meu campo. Agora, se eu compro um cemitério, o cemitério você não precisa fazer nada para ele, é seu para sempre. Então é muito mais vantajoso, se eu quero um território na terra de Israel, eu quero um cemitério, porque é meu para sempre, eu não preciso fazer nada por isso, e não que eu tenho que ter algum mérito, algum trabalho para merecer determinado território. Então aqui é uma explicação, porque o primeiro território da Israel é um cemitério, porque a nossa relação com a terra de Israel é a mesma relação de um dono com um território, com a classificação, a zona de um cemitério, que você não precisa fazer nada, você só deixa o túmulo lá e é seu para sempre. Não tem a ver com você estar na terra produzindo e plantando. Essa é a ideia, vem que mais te chama. Então ele fala isso, ou seja, ele foi inteligente para que no futuro ninguém consiga tirar dele a terra que foi dada. E também ele comprar. Vayan Efron et Avraham Yamó. E aí Efron, ele responde, fala, Donish, mãe, eu entendi o que você quis dizer, eu entendi seu plano. Eretz Arba Meot Shekel Kesef Beniu Benecha Mai. Mas 400... Uma terra que vale 400 shekel, 400 pratas shekel, sei lá, Meot Shekel Kesef Beniu Benecha Mai. Eu botei quanto custa aqui. Depois eu vejo. O que é? Para mim, nós dois somos milionários, bilionários, não é nada pra gente. Então, mesmo que você... Aí tem duas explicações. Podia-se entender o que ele fala de duas formas. Uma, mesmo que você compre, vai você continuar considerando como presente. Porque o dinheiro é secundário aqui na história. Mas o que é 400? Essa medida? Secundário. Então, mesmo assim, é presente. Ou uma segunda explicação. A segunda explicação é o seguinte, mesmo que não for presente... Você não vai conseguir fazer o que quer. Calma um segundo. Não. Essa é uma explicação, ou seja, que mesmo que não for presente, é pequeno o dinheiro, então é presente. Ou a segunda explicação é a seguinte. Pelo nosso nível, não é para o presente ficar conversando de dinheiro. E não que não tem nada a ver com, vai ser considerado presente ou não. E aí o Efron, ele ia pelo Malbim, ia completar, explicar qual é a kavaná dele. Se ele está dizendo assim, não vamos falar de dinheiro, ou assim, se for dinheiro mesmo assim é presente. Mas Abraham foi inteligente, antes dele completar, o Abraham já pagou e já botou na mão dele o dinheiro. Não explica, deixa eu entender o que eu quis. Então isso. Então vai que vai achar, vai em terra só sua, você não vai ter Arrozat Kever. Vai chamar Avraham, entendeu Avraham e Efron, vai escola Avraham e Efron, ele pegou o dinheiro, pesou na mesma hora e deu para Efron. Etakesef Asher Deber Beoznei Benechet, que ele falou na frente de todo mundo, e ninguém estava entendendo as intenções. Arba Mel Tchekekesef, Over la Socher, e aí passou para ele como a mercadoria para ele, ou seja, ele comprou a terra sem restrições, como plantio. E ele, pela lei, ele era proibido fazer uma Arrozat Kever, ou seja, ele não tem Arrozat Kever ainda, mas ele pode enterrar só a Sarah. Vayakom Sadeh Efron, Asher Bamarpelá, Asher Lifnei Mamrei. E aí se levantou, ou seja, passou a ser dele o campo do Efron, tá? E aí, aqui está querendo dizer, falam os sábios, que tem o contrato, aí aqui tem o Vayakom que teve, depois de assinar o contrato, Efron Asher Bamarpelá, que é no lugar de Marpelá, que aí dentro do contrato estava dizendo os limites, que era na Marpelá, Asher Lifnei Mamrei, que era na frente do território de Mamrei, que a gente já viu que Abraham morava com Mamrei.
Assadeh, Ve'amiará Asher Bo, e aqui está as particularidades do contrato, que ele comprou o Assadeh, o campo, Ve'amiará e a caverna, Asher Bo, que está nele, Ve'chol Eitz Asher Assadeh, e tudo que está no campo, Asher Bechol Gvulot Saviv, todas as fronteiras, ou seja, esse é o contrato, são os detalhes. 18. Le Avraham le Miknei, e aí passou a ser de Avraham, Leinei Bnei Het, aos olhos, todo mundo foi testemunha. Vercolo Bae Shareró. O que é Bae Shareró? Não só a população, mas todos os comerciantes. Ou seja, para não ter dúvida. Ele chamou todo mundo para a terra, vem aqui todo mundo, vamos inaugurar, para mostrar que é seu. E aqui é a questão da Hazaká, de você, ó, terra é minha, todo mundo viu. Então você fez as 3 formas de compra, que é dinheiro, contrato e Hazaká, que Hazaká é... Não sei falar mais. Hazaká é português, tem uma força que é seu, é demonstrado que você tem a propriedade daquilo. V'achareken, mas só depois disso, Kavar Avraham et Sarai, ele enterra Sarai. Estó, sua esposa, a Mearata Sadeh, a Marpelá. Da caverna da Sadeh a Marpelá. Querendo dizer o seguinte, que a ideia, o Efraim deu uma Sadeh, um campo, que lá também tem a caverna. Mas agora está dizendo que ele enterrou no campo da caverna, ou seja, a caverna virou o principal. Querendo dizer que Avraham mudou a jurisdição do terreno e passou aqui é um cemitério. Agora é o campo que nem plantou no campo, aqui é o campo da caverna, da Marpelá, isso é importante. Alpnei Mamrei Hebron Beretz Canaã, na terra de Canaã. 20. Vai como a Sadeh, Ve'amiará, Sherbol, Avraham, Nehuzat Kever. E aí finalmente virou a caverna como a Huzat Kever, porque aí o povo, em honra a Avraham, quando viu isso, falou: vamos mudar a lei, e mudaram a lei para Avraham e falou: você pode ter a Huzat Kever. Isso falou. Então no final ele consagrou a Meit Bnei Het, perante Bnei Het. Bnei Het concordou que fosse herança da família de Avraham, a Mearat Marpelá. E aí Avraham, depois nesse versículo 20, ele consegue o primeiro território na terra de Israel. Sim? Qual a ideia do cemitério? Porque um cemitério é isso, você não precisa fazer nada, é seu. Isso é uma ideia. Outra ideia aqui é que Kever, estava lendo assim, que é igual tipo aquele que o povo que valoriza o passado, ele tem futuro, essas coisas que Napoleão falava. Mesmo que a gente pode falar de cemitério, as pessoas que têm respeito pelos seus cemitérios, é um povo que vão ter filhos, netos, bisnetos, ou seja, que valoriza a sua tradição. O cemitério demonstra a tradição e a origem do povo, essa é a ideia. E a gente vê que por onde o povo passa, a gente vai ver onde estão os túmulos, a gente vê também a história do povo pelos cemitérios. Por exemplo, viaja para a Polônia, você vê a história, passou, aqui foi uma época difícil, aqui foi uma época de grandiosidade. Você vê a história pelo cemitério, assim, representa a história do povo, os seus cemitérios, essa é a ideia. E tem 2 historinhas legais, vou contar rápido. Uma historinha que o do Rav Riskin, que eu estava lendo, uma ele conta interessante, que é uma senhora que veio já idosa, e com um filho, e o filho era um padre, e falou: olha, eu quero enterrar, eu quero um túmulo para mim no cemitério judaico. Eu nunca fui ligado ao judaísmo, nunca tive nada eu me converti para o cristianismo, e meu filho é padre e tal, mas eu quero um túmulo. Ele falou: mas por quê? Ele falou: é isso, porque na verdade eu nunca vivi como judeu, mas agora que eu estou para morrer, estou resumindo a história, mudando um pouquinho, mas vamos ver essa ideia. Eu quero um túmulo, quero morrer como judio. Então a gente vê que o cemitério tem um valor de tipo o que você quer para o seu futuro. Mesmo que o passado foi totalmente outra coisa, onde você é enterrado demonstra o que você queria ser ou quer ser no futuro, mesmo depois de morto. E tem outra história mais legal, que era um cara já famoso, nos Estados Unidos, que eu não lembro o nome, que ele também já era idoso e ele fez chuvá, ele voltou para o judaísmo bem velho. E já tinha neto, filhos, netos, os netos não criou no judaísmo, né? Assimilados totalmente. E ele voltou para o judaísmo, já velho, não deu mais para ensinar para os filhos dos netos os valores judaicos. E ele falou assim: por favor, você que é importante, arranja para mim um túmulo no Monte das Oliveiras, na frente do Har Moriah, né? Onde será o templo. Ele falou: por favor, você que conseguiu isso para mim. Aí ele conseguiu, ele arranjou um túmulo lá, falou com o Hevra Kadisha lá, e conseguiu. Aí quando ele foi para Israel visitar o túmulo que era dele, aí ele viu que do túmulo não dava para ver o monte do templo. E aí ele falou: pô, você me deu um túmulo que não dá pra ver um monte, tipo, pô. Aí ele falou: e daí, quando você morrer, não muda nada. Se você tá olhando, você não olha. O que muda? Aí ele falou: não, você não tá entendendo, não é por isso. A ideia é o seguinte, é que eu nunca consegui na minha vida passar os valores judaicos pros meus filhos.
Mas a minha esperança é que depois que eu morrer, meus filhos vão vir me visitar, e minha descendência vai vir me visitar. Quando eles forem me visitar, eles vão olhar para o lado e vão ver o lugar mais sagrado do judaísmo. E pelo menos isso talvez influencie o que eu não consegui ensinar para eles, a história. Então a gente vê que exatamente o passado e o futuro eles estão ligados ao túmulo da pessoa, onde ela está enterrada, onde liga as famílias e tal, as gerações. Exatamente, porque túmulo, pelos sábios, na linguagem da Gemara, também kever, que é kever, também significa útero na Gemara. Útero também é kever. E exatamente, é como se fosse o útero do povo, é o seu cemitério, é o túmulo, é o útero, é o passado, é onde conecta o passado e o futuro. E não é à toa, porque a paraxá passada falou da continuidade, falou da morte de Sará. Antes da morte de Sará, falou da próxima geração, que é Rivka, certo? E Rivka, qual é o shorish de Rivka? A raiz, o radical da palavra Rivka, kever, túmulo, né? Exatamente, porque Rivka é o útero do povo judeu. Exatamente, porque essa paraxá tem até a ver o túmulo com o Rivka, porque o Rivka vem ligar a morte com o futuro. A Sará, Abraham, que estão passando agora essa paraxá, vão deixar de ser os protagonistas, agora é a segunda geração. E aqui vem o túmulo também então tem a ligação aqui. Queria terminar só. O Ramban, ele escreve qual é o objetivo dessa paraxá. Cadê? Ou ele fala o seguinte, que o objetivo da paraxá é o seguinte. Deixa eu ver onde eu anotei. É mostrar que a Sará era tzadek. Então ela não saiu da terra de Israel e teve o mérito de ser enterrada na terra de Israel. Sim? E também para ensinar a bondade que Hashem fez por Avraham. Por quê? Porque mesmo os Kenanim, que moram na terra de Israel, enquanto Avraham ainda é vivo, chamam ele de Nessi Elohim. Você é o nosso príncipe de Deus. E eles chamam de Adoni, de meu senhor, para ver a fama que Avraham tinha em vida. E mesmo na sua vida, então foi cumprida a promessa, engrandecerei seu nome e você será uma bênção ainda em vida. E a Torá quer nos mostrar qual é o lugar que os patriarcas estão enterrados, para a gente saber honrar esses lugares, a gente deve honrar esses lugares. Interessante que teve uma época, agora eu não lembro qual era o governo, mas acho que era o Ben Gurion, não lembro se era de Yitzhak Rabin ou Ben Gurion, que estava em discussão se o lugar de Kever Rachel, que está enterrado Rachel e Meino, ia ser dada para os árabes, né? Sair de ser território da terra de Israel para os árabes. E aí muita gente foi contra. Não, tipo, tá o túmulo de Rachel lá, igual Yosef Shem, que está para os árabes. Rachel, não é Yosef, é Rachel, é a nossa matriarca. E aí o Rav Lau, né, que era eu acho que ele era o rabino-chefe na época, ou não sei se ele ainda era rabino, não, mas e ele era tinha um contato com ele, e aí ia ter uma reunião que ele ia decidir, e ele tinha tudo para decidir que ele ia dar o território para os árabes, mas antes da reunião ele ligou para o Rav Lau e falou assim, é o seguinte... Quem ligou? Eu não sei se é o Ben Gurion, ou é Yitzhak Rabin, eu não lembro agora, está no livro Lula, não tem um livro aqui para conferir. Mas quem tiver depois confere para mim, por favor. Mas aí ele liga para o Rav Lau e fala, olha, você me dá um argumento porque eu estou convencido a dar. Não entendo por que não dá. Me dá um argumento por que não entregar o Kever Rachel para os árabes. E aí ele falou, tinha um argumento que eu posso mudar. Ele falou, que isso? Aí na hora ele falou, Deus me iluminou, eu falei assim, porque Rachel é a nossa mãe, e a nossa mãe a gente não dá. Quem é a nossa matriarca, a gente não dá para o outro. É a nossa mãe. Aí ele falou, obrigado. Eu não tinha ouvido isso aí, mas eu pensei... Eu não ouvi, mas eu pensei na hora. Exatamente. Cara, você dá a tua mãe? A tua mãe, exatamente. É nossa mãe. Porque a nossa mãe a gente não dá. Não está a discussão, não está a venda. E aí, obrigado. E acabou a reunião e ele decidiu não dar. E aí até hoje está com a gente. Não é negociável. Por causa desse argumento. Achei interessante. Mas aqui também... A gente pode ver aqui por aí mesmo que Avraham está falando assim... Ger vetoshav. Eu sou um estrangeiro... E eu sou um residente. Aonde? No mundo. Tipo, no mundo. Você acha que a gente está aqui para sempre, para viver para sempre? Não, a gente mora aqui, pela forma natural, mas nossa alma ela é uma estrangeira aqui na Terra. O ser humano vive nesse conflito, nessa... Eu faço parte do mundo ou sou algo a mais? Eu sou Ger vetoshav. Ani imarem, com vocês. Vocês também são. Porque eles não acreditavam em vida após a morte. Ele fala, mas vocês também são residentes e estrangeiros, vocês também têm vida após a morte. Também o que a gente faz tem consequência no futuro. Então a ideia da Paraxá é mostrar como Abraão estava disposto a dar um dinheiro exorbitante e como
É o que o Rabbeinu Bechai fala, que no final das vidas você pode ter o que quiser, mas no final, que o único pertence que você vai ter nesse mundo é 2 metros quadrados de túmulo. É a única coisa que você pode comprar nesse mundo que vai ser seu com certeza. 4 metros quadrados, 10 metros quadrados de túmulo. Então é isso. E Machem, vocês também. Então valoriza. Aqui o que eles falam? Aí falam, vai anu benechet, responde benechet, ela avraham lemor lo, ashmaen, o Adoni, nesse Elohim tá betochendo. Não, a terra, você é nesse Elohim, você é outra coisa. A gente não é igual a você não, você tem vida para amar, a gente não tem nada. Tá betochendo, bem midvar que vareno, que vora te meter, enterra você, que vai meter merda. Vai com Avraham, vai estar o Amaretz, ele fala. É por isso que o povo é chamado de Amaretz, é os ignorantes, Amaretz. Na verdade, Amaretz vem de o povo da terra. Vocês estão na terra, vocês não entendem que tem espiritual, que tem... Eu sou Nessim Elohim, vocês são Amaretz. Vocês não estão me ouvindo, vocês não estão querendo ver o que eu quero passar para o mundo, que existe vida após a morte, que tem mais o que viver, vai reiu, vai sarar. Vai lá como Avraham, vai estar Ravolha Amaretz, vai da beira e tal, Lemor falou, em Meshet Nafshechem, que vole te metim, ele fala, Shmauni, ouçam, pegou ele Efron ben Tzocha. Me encontrem para Efron ben Tzocha. O que é Efron ben Tzocha? Efron vem de quê? De que palavra? Efron. De Afar, de terra. Sim? A terra. Fala que o homem foi feito Afar Menadamá, ou seja, é a base do ser humano. Ou seja, o ser humano ele pode cair até ser uma terra, só terra. Efron. E o que é Tzocha? Tzocha é um branco muito brilhante, límpido. Tzocha, que está brilho. Sim? Quem é o pai de Efron, que é o Tzochar, é Adam Arishon, é o primeiro ser humano, é o pai de todos, Tzochar. Ou seja, que Adam Arishon era Tzochar, ele era um branco límpido, e a humanidade caiu até Efron, até a terra. Mas a terra é o lugar onde tudo pode começar a nascer. Eu falei isso em Bereshit, tem Adamá, que é a terra parada, e Efron é o potencial que existe dentro da terra. Então Avraham quer comprar aqui o lugar onde Avraham, que diziam, sabe, que Adão estava enterrado lá, justamente que a humanidade ela caiu na terra, parou de entender que tem algo além disso. E Avraham quer comprar lá justamente para, tipo, vamos resgatar a humanidade, vamos transformar a humanidade, começar a elevar ela. Vai ter ali Merat HaMachpelah, me dá a Merat HaMachpelah. O que é Merat HaMachpelah? A caverna dupla, que tinha 2 andares, ou seja, não é só essa vida, tem essa vida e uma vida lá em cima também. Asher Lobek Tzesadeu, que está no campo, no extremo do campo. O que é o campo? A gente falou isso sobre a Nahash, que o campo é o lugar ativo do ser humano, onde ele trabalha. No final do seu trabalho, do seu esforço, que é essa vida, tem a Merat HaMachpelah, tem um outro mundo. Então lá no extremo, me dá a caverna, para a gente lembrar que tem um outro mundo. Bekesef Malem, e eu pago o que precisar, porque não importa o que eu tenho nesse mundo, uma hora vai acabar. E a única coisa que vale é o túmulo. Então, Bekesef Malem, eu posso dar o dinheiro completo. E Tenei no li, Betorchem Leachuzat Kever, que essa é a nossa herança. É isso que sobra no mundo para a gente, é justamente os nossos atos. Então, Avraham ele vem ensinar nessa paraxá que existe vida após a morte e que existe punição e recompensa pelos nossos atos. E Bnei Chetos, Amaretz, o povo da terra, não queria ouvir, ele estava tentando dizer para eles. E quando ele compra para isso, ele se esforça, ele compra, ele paga o dinheiro que é necessário e tal, o povo entende. Eles falam, uau! E aí ele fala, então você pode ter sua Rosat Kev. Tipo, ele convence o povo que realmente o ser humano tem algo a mais e não é só a morte e acabou. Como fala, acho que o Rambam, não lembro agora, também o Malbim, que fala que eles enterravam mortos, mas porque só para honrar a vida. Morreu, vamos enterrar, mas depois pode desenterrar, não importa. Porque não é nada, depois decompõe, não tem mais nada. Mas não, na verdade é isso. E o primeiro território, Avraham, é comprar, que não é à toa que ele, a Sarah, o Yitzhak, Rivka, Leá e Yaakov, eles estão enterrados lá para mostrar então que lá é a origem do nosso povo, lá é o útero do nosso povo, e esse lugar a gente tem que honrar com todas as nossas forças. Porque é isso que dá significado à nossa história. É isso. Até a próxima aula.